Olá! Na aula de hoje nós vamos falar da relação de equilíbrio entre o indivíduo e a organização. Vamos lá? Bom, o ponto de partida do nosso estudo é nós entendermos que as organizações elas são feitas de pessoas, né? E isso é óbvio, né? A gente sabe que são as pessoas que fazem as organizações acontecerem. Mas para essa relação ela ficar equilibrada, né, tanto os objetivos individuais, né, os objetivos dos colaboradores, das pessoas que trabalham na organização, precisam ser satisfeitos, né, precisam ser alcançados, realizados, assim como os objetivos da organização também. Então é preciso haver um equilíbrio nessa relação, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Aqui nós trouxemos esse esquema para mostrar que os objetivos organizacionais é tudo aquilo que a organização pretende alcançar. E o que geralmente as organizações buscam, né, quando elas se constituem. E aqui a gente vai analisar, pessoal, as organizações privadas, tá? As organizações que existem para terem lucro, né? Porque a gente sabe que toda reunião aí de pessoas, né, com um objetivo em comum é chamado de organização, mas aqui a gente vai levar em consideração as empresas, tá? As organizações privadas. Então, os objetivos organizacionais são o lucro, a qualidade, seja na produção quanto na prestação dos serviços, a produtividade. As organizações estão sempre visando aumentar a sua produtividade, a redução dos custos, então é conseguir lucro, aumentar a produtividade, mas sempre buscando aí reduzir os custos. A participação no mercado é um objetivo importante para as organizações, assim como a satisfação dos clientes, porque os clientes satisfeitos vão consumir dessa organização, a organização vai aumentar a participação no mercado, vai aumentar a produtividade, vai aumentar o seu lucro, vai buscar por uma maior qualidade na prestação de serviços e na sua produção e também vai se esforçar cada vez mais para reduzir os seus custos, né? Então aqui a gente tem objetivos organizacionais, existem outros, mas esses daqui são os principais. E do outro lado, a gente tem aí os objetivos individuais, né? O que as pessoas pretendem alcançar estando ali naquela organização? Então, as pessoas buscam salário, né? Porque precisam aí pagar suas contas, seus boletos, sobreviver. Elas buscam benefícios. Elas têm por objetivo a segurança e a estabilidade no emprego. Elas buscam também o crescimento profissional, então isso é muito importante como um objetivo individual aí dos trabalhadores, então o crescimento profissional e também condições adequadas de trabalho, para desempenhar aí as suas atividades. Então aqui a gente tem alguns, né, listamos aqui alguns principais objetivos individuais aí que as pessoas buscam quando elas vão trabalhar em determinada organização. Então, durante muito tempo, as organizações elas despersonalizaram os seus funcionários, né? Lá na época de Taylor, de Fayol, os funcionários, né, os operários eram vistos apenas como uma engrenagem das fábricas, das indústrias, né? Eram vistos como peças ali daquela grande engrenagem que era aquela indústria, aquela empresa, né, aquela fábrica.
Mas aí, com o tempo, né, e com o advento da teoria das relações humanas, esse olhar, né, de despersonalização do funcionário, ele foi mudando. Então, as pessoas passaram a ser mais consideradas, digamos assim, dentro das organizações. Então, os objetivos individuais passaram a ter muita importância. Então, a partir desse momento que você deixa de ver, né, que as organizações deixam de ver os seus funcionários como mera mão de obra e começam a vê-los como um capital humano, né, como algo ali que merece um investimento para poder fazer com que a organização cresça e que a organização se desenvolva, a relação entre indivíduo e organização passou a ser mais equilibrada, né? Passou-se a ter menos conflitos e essa relação passou a ser menos tensa. Não quer dizer que não haja conflito e que não haja tensão, ainda existe, mas é totalmente diferente do que daquela época. Diminuiu, né, e essas tensões e esses conflitos são relacionados a outras coisas hoje, né, mas as organizações passaram a ter um olhar mais humano para os seus funcionários, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos falar dessas relações, né, entre o indivíduo e a organização. Essas relações de intercâmbio, de troca. E aqui uma palavra muito importante para vocês guardarem e que aparece muito em prova é a reciprocidade. Tá? Então, sempre que se falar da relação entre indivíduo e organização, a gente precisa pensar na reciprocidade. As pessoas, elas são, né, os indivíduos são o quê? São parceiros ativos das organizações. A forma como os objetivos individuais das pessoas são satisfeitos é que vai determinar a percepção do indivíduo nesse relacionamento, né? Então aqui nós temos essa relação de intercâmbio. O indivíduo, ele vai disponibilizar o tempo dele e os esforços pessoais dele para a organização. Essa é a contribuição do indivíduo para a organização. Em troca, a organização, ela tem as suas necessidades, né, satisfeitas, os seus objetivos, as suas atividades realizadas, e ela, em troca, ela dá benefícios ao indivíduo para que ele também satisfaça as necessidades dele, para que ele alcance também os seus objetivos individuais. Então a gente vê aqui que há um intercâmbio e que há uma reciprocidade, né? O indivíduo contribui para a organização e a organização contribui aí para a vida do indivíduo por meio de incentivos, benefícios e incentivos. Aqui mais abaixo, nós trouxemos essa outra figura, ela está até no nosso material teórico sobre esse assunto, que vai tratar do comprometimento do indivíduo com a organização, né? Quais são os sentimentos e ações do indivíduo em relação à organização, né? Então, quais são os sentimentos e quais são as ações? E existem 3 tipos de comprometimento. O primeiro é o comprometimento afetivo, né? Até tem uma frase aqui, né, dessa figura que nós colocamos que diz assim: estou aqui porque me sinto bem. Então, é esse comprometimento afetivo do indivíduo. Ocorre uma identificação dele com a organização. Então, quando essa identificação, esse comprometimento afetivo ele é forte, o indivíduo ele permanece, ele fica na organização. E ele faz isso porque ele quer, porque ele crê e aceita os valores daquela organização. Então, ele quer ser um membro daquela organização, né? É uma palavra aí que está bem na moda, né? Um sentimento de pertencimento. Então, esse indivíduo ele tem um comprometimento afetivo com a organização onde ele trabalha.
Um segundo comprometimento é o chamado instrumental ou calculativo. A frase para esse comprometimento, para vocês guardarem, é: estou aqui por necessidade. Então, o indivíduo ele permanece ali naquela organização porque ele precisa. É uma necessidade que ele tem. Ele nem gosta muito da organização, ele não está satisfeito com as atividades que ele desempenha, mas ele precisa, né? Então, as atitudes e os comportamentos adotados por esse indivíduo nesse comprometimento instrumental é apenas voltado para recebimento das recompensas, recebimento do salário, recebimento dos benefícios que aquela organização pode dar para ele. E por último, nós vamos ter aqui o comprometimento chamado normativo. A frase aqui é: estou aqui por uma obrigação moral. Então, os funcionários permanecem na organização quando tem esse comprometimento normativo, porque eles se sentem obrigados a fazer isso. Essa obrigação pode ser talvez por uma questão de um favor, né, por alguém que colocou, da organização que colocou ele ali, pode ser algo relacionado à família, né? Então, N motivos, mas quando existe um comprometimento normativo é porque a pessoa está ali obrigada, porque ela sente uma obrigação moral de continuar ali trabalhando naquela organização. Tá bom? Então aqui a gente falou das relações de intercâmbio com a participação do indivíduo. Vamos agora ver a relação de intercâmbio pela percepção da organização. Também a mesma coisa, o indivíduo ele vai fazer a sua contribuição para a organização com o seu tempo, com seus esforços pessoais. A organização vai devolver, né, essas contribuições que ela recebeu do indivíduo, ela vai devolver para o indivíduo por meio de salários, benefícios sociais, um ambiente de trabalho agradável, investimento em pessoal, né? Então pode ser treinamento, tá? Então a organização vai esperar sempre que a contribuição que esse indivíduo dá para ela ultrapasse sempre os custos, né? Então para ela os custos de manter aquele indivíduo na organização tem que ser sempre baixo, e mais as contribuições e os benefícios que ele dá para ela sempre tem que ser alto, tá? Por isso que a gente fala que tem que haver o quê? Um equilíbrio. A organização tem que buscar esse equilíbrio entre a relação dela com os seus funcionários. E aqui também, tá? Pessoal, não esquecer da nossa palavra-chave dessa aula, desse tema que é a reciprocidade, tá bom? Então, cada parte vai fazer os seus investimentos e espera que a outra parte devolva esse investimento de alguma forma, tá bom? Continuando aqui, nós vamos ter um conceito do Chavenato sobre equilíbrio organizacional. Então, depois de tudo que a gente viu, a gente vai entrar na definição de equilíbrio. O que o Chavenato fala? Que o equilíbrio organizacional vai refletir o êxito da organização em remunerar seus integrantes, ou seja, os incentivos que ela vai dar para os seus funcionários, seus integrantes, com incentivos adequados e motivá-los a continuar fazendo contribuições à organização, garantindo com isso a sua sobrevivência e a sua eficácia. Então, o processo, né, de equilíbrio organizacional, ele precisa ser um processo contínuo. E por que esse processo de equilíbrio, né, buscar o equilíbrio organizacional precisa ser contínuo? Por que tanto a organização quanto o indivíduo tem que estar investindo, digamos assim, no equilíbrio dessa relação? Porque tanto os objetivos individuais quanto os objetivos organizacionais, eles vão mudando ao longo do tempo,
né? Então vai chegar um momento que aqueles objetivos individuais, eles ou já foram totalmente satisfeitos ou eles mudam. Então aqueles incentivos que a organização está dando, né, até aquele momento para o indivíduo, não está mais suprindo as necessidades dele, não está conseguindo mais com que ele alcance os objetivos individuais. O indivíduo não alcançando os seus próprios objetivos, ele começa a reduzir a sua contribuição para a organização. Entenderam? Então, assim, a relação começa a ficar, né, tanto, igual a gente colocou até essa figura aqui nesse slide desse conceito, que é uma balança, né, porque essa balança ela precisa estar em equilíbrio. Se um dos pratos, né, estiver mais alto ou mais baixo, desequilibrou a relação entre o indivíduo e a organização. Então é por isso que o processo de equilíbrio organizacional ele precisa ser contínuo. As partes, indivíduo e organização, precisam estar sempre atentos a esse equilíbrio na relação, tá bom? Então vamos continuar aqui. Que agora nós vamos ver as principais contribuições e incentivos, né, que existem aqui na teoria do equilíbrio organizacional, né? Como tudo na administração vem de uma teoria. E a teoria do equilíbrio organizacional, ela está muito relacionada à questão da motivação, né? Objetivos individuais não satisfeitos faz com que o indivíduo não renda aquilo que a organização espera dele, né? Ele não consegue, ele não se sente motivado a contribuir para a organização. Essa teoria é uma teoria motivacional que ela vem, né, lá da teoria comportamental. Quando começaram a estudar o comportamento dos indivíduos, né, como que eles se motivam. Então chegaram aí nessa questão do equilíbrio organizacional. Então nós vamos ver aqui as principais contribuições e incentivos que são trazidos aí pelos participantes, né? O que os participantes oferecem de contribuição para a organização e o que eles recebem como incentivo. E aqui é importante a gente observar que os participantes não são só os empregados, né? Os participantes vão ser todos aqueles que recebem algum tipo de incentivo da organização e que contribuem de alguma forma. Então, ó, até o momento a gente tinha falado só dos empregados. Nós vamos ter como participantes também os investidores, os fornecedores e até mesmo os clientes. Né? Esses investidores podem ser investidores internos, como externos também, né? Caso essa organização ela tenha o seu capital aberto, né? Que ela venda as suas ações. Os fornecedores são participantes externos e os clientes também. Então vamos ver aqui o que cada um deles traz de contribuição para a organização e o que eles recebem de incentivo, tá bom? Empregados a gente já viu, mas vamos aqui repetir. Contribui de que forma para a organização? Por meio do trabalho, da dedicação, do esforço pessoal, do desempenho, da lealdade e da assiduidade. Recebe como incentivo o quê? Salário, benefícios, prêmios, elogios, oportunidades, reconhecimento, segurança no trabalho. São alguns incentivos aí que eles recebem. Os investidores contribuem como? Com dinheiro, fazendo investimentos, empréstimos, financiamentos. Recebem como incentivo a rentabilidade, a lucratividade, a liquidez, dividendos e o retorno do investimento. Fornecedores contribuem com matéria-prima, tecnologia, serviços especializados e recebem o quê? Condições de pagamento, faturamento, garantia de novos negócios. E por fim, os clientes contribuem com o quê? Com o dinheiro quando compram os produtos, né, compram os serviços e recebem de volta como incentivo um preço mais justo, qualidade, condições de pagamento, né, mais condições de pagamento e a satisfação das suas necessidades. Então a gente observa aqui que não são só os empregados que precisam manter essa relação de equilíbrio com as organizações. Investidores, fornecedores e clientes também estão aí
nessa relação de equilíbrio com as organizações. Então vamos ver aqui em exercício como que o tema está sendo cobrado nas provas. Aí uma questão recente da Quadrix, da prova do Procon DF. Então diz, quanto aos aspectos de comportamento organizacional, relações de indivíduo-organização, motivação, liderança e desempenho, julgue o item. Diz a afirmativa, as relações de reciprocidade, palavra-chave aí do nosso estudo da relação de equilíbrio organizacional. Então, relações de reciprocidade entre empregado e organização são inexistentes pelo fato de que cada uma das partes visa a seus próprios objetivos. Errada essa questão, né, pessoal? Nós vimos aí que as relações de reciprocidade entre empregado e organização, elas existem, então elas são existentes. Mesmo que o empregado tenha os seus objetivos individuais e as organizações tenham os seus objetivos organizacionais. Objetivos diferentes, mas os esforços aqui precisam ser somados, né? Essa relação, ela é uma relação recíproca e, portanto, existente, tá? Então, essa questão aqui muito fácil, errada, aqui uma questão de 2023, uma questão bem recente. Questão de 2022 também da Quadrix. Pede para a gente julgar o item a respeito da gestão de pessoas e diz que, segundo a teoria do equilíbrio organizacional, as contribuições trazidas pelos vários participantes, né? Então, aqueles vários participantes que a gente viu que não são só os empregados, né? Então, essas contribuições constituem fonte na qual a organização se alimenta dos incentivos que oferece aos participantes. Exatamente isso, né? Então, aqui a gente não vai nem botar indivíduos. Então, os participantes, aqui a gente tem a organização. O que os participantes fazem? Eles contribuem para a organização e, em troca, a organização envia, né, dá a eles incentivos para que continuem contribuindo, tá? Então, essa questão correta também. Por último, aqui nós temos uma outra questão também de 2022 da Quadrix, que pede para a gente julgar o item. Em termos de gestão de pessoas, o equilíbrio organizacional ocorre quando contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Certo também. Corretíssima a afirmativa. Né? Da mesma forma, no mesmo esquema que nós vimos na questão anterior. Tá? E essas contribuições, tanto em quantidade quanto em qualidade. Tá bom? É isso mesmo. Correto. Aqui nós encerramos a nossa aula sobre a relação de equilíbrio entre o indivíduo e a organização. Façam as questões sobre o assunto e nós nos vemos na próxima aula.